E aí, será que esse livro ele é tão bom como estão dizendo por aí? Então, até o Pedro Bial fez um post no Instagram falando sobre ele. E é um livro que acabou de chegar no Brasil. Li ele em 14 dias. Eu vou trazer nesse vídeo o que eu achei, as lições principais e se eu indico ele ou não para você e qual o tipo de pessoa que obrigatoriamente deveria ler esse livro. Bom, se você não me conhece, eu me chamo Rafael, já ajudei milhares de pessoas a lerem de 1 a 3 livros todo mês, com foco, absorção, com técnica, sem perder a constância. Então, já se inscreva aqui nesse canal se você ainda não é inscrito, para que os meus conteúdos cheguem até você, para que você, além de obter muito conhecimento que tem dentro dos livros, que você consiga melhorar a sua leitura e obter mais conhecimento. Deixa um like no vídeo também, para que esse vídeo consiga alcançar mais pessoas a entenderem melhor sobre essa obra aqui que acabou de chegar no Brasil. Rafael, como que você leu esse livro em 14 dias? Se você não sabe, talvez você saiba, talvez não, mas eu tenho um método chamado Leitor Faixa Preta. Esse método, além de fazer eu ler mais rápido, ensinei várias pessoas também a fazerem isso, esse método permite que eu absorva bem. Então, por exemplo, eu li esse livro aplicando esse método, então o fato de eu conseguir ligar essa câmera e conversar com você sobre esse livro é pelo fato de que eu absorvi. Então, assim, sempre que você for ler um livro, pense nisso. Pô, eu tô absorvendo, eu tô conseguindo explicar ele para alguém, porque se você não conseguir explicar ele para alguém, é a maior prova de que você não entendeu ou absorveu aquele livro. Tá? Então, leiam com método, que isso vai transformar a sua vida. Bom, e para quem que eu indico essa biografia? Rafael, mas não é para todo mundo um livro? Será que todo mundo poderia ler? Eu acho o seguinte, ó, livro é igual filme. Você gosta de comédia romântica? Se você não gosta, você é muito provável, quando for assistir um filme de comédia romântica, você vai desistir. Você vai sentir sono, cansaço. Então é importante você entender que com o livro é a mesma coisa. Esse livro, por exemplo, tem um tipo de pessoa que eu acho que deveria ler, que são os empreendedores. Por quê? Cara, porque o LeBron, ele é um mega empreendedor. Ele foi, acho, o único atleta que durante a sua carreira, ou seja, exercendo a atividade de atleta, ele se tornou bilionário. Você vai falar assim, mas o Michael Jordan é bilionário também, mas ele conseguiu ser bilionário depois que ele parou de jogar basquete. O LeBron foi durante, o LeBron ainda joga. O LeBron dá um trabalho danado aí para os adversários. Então isso me chamou muita atenção, porque a gente nota que o lado empreendedor do LeBron, ele não é muito conhecido. Por exemplo, o LeBron, ele era sócio daquela marca famosa de fone de ouvido, que a Apple comprou recentemente, eu nem imaginava isso. E fora que o cara tinha muito tino com empreendedorismo. Pra vocês terem ideia, ele era amigo do Bill Gates e Warren Buffett. O Warren Buffett é um dos maiores investidores que existe no mundo, em todos os tempos. E o Warren Buffett fala no livro que se o LeBron fosse uma empresa na bolsa de valores, ele comprava a ação dele. E aí isso chama muita atenção. Então, assim, tem muita lição de empreendedorismo que, inclusive, eu quero trazer para o meu negócio. Pro Quem Lê Enriquece, cara. Esse livro foi um livro que me abriu a visão de um jeito. Foi até bom ter lido ele no começo do ano, porque mostra, assim, que tem muita coisa que a gente pode aprender com um cara que joga basquete. Mas eu nem vou jogar basquete, mas eu tô pegando um pouquinho da mentalidade dele, que dá muito certo, que é referente ao empreendedorismo. Tá? Então é um livro muito legal se você quer empreender, se você empreende, se você quer dar uma alavanca aí no seu negócio. Pessoas que gostam de marketing e vendas, eu também indicaria que você lesse esse livro pelo mesmo motivo. É um livro de negócios. O LeBron, quando ele tinha 21, 22 anos de idade, ele já estava pensando o seguinte, cara, como que eu posso fazer para faturar mais? Porque o cara, só de ser jogador de NBA, ele fica já muito bem de vida, né? A NBA paga muito bem. Pra vocês terem noção, só de patrocínio, o primeiro patrocínio dele foi de 90 milhões, da Nike. Imagina, você com... Nessa época, estava no ensino médio ainda, 17 para 18 anos, a Reebok ofereceu 110 milhões, a Nike ofereceu um pouco menos, mas o LeBron preferiu ir pra Nike, porque ele tinha visão, né, cara? Ele pensou, cara, essa marca aqui, patrocínio Jordan, tem mais a ver com basquete, e não é à toa que hoje... a Nike do lado da Reebok, ela tá muito acima, né? Será que foi o LeBron que alavancou a Nike? Ou ele já sabia que a Nike ia crescer pra caramba e postou as suas fichas ali? Isso é uma característica muito boa nele, que eu vou falar mais pra frente, que é essa capacidade de acertar nas suas decisões. Mas enfim, você que é do marketing e vendas, leia esse livro. E você que gosta de uma boa história, é um livro bem bacana também. Só que tem muito enredo de basquete, muito enredo de esporte, né? Porque o LeBron, ele quase foi pra NFL, ele quase virou jogador de futebol americano, mas ele acabou indo pro basquete. Mas o livro traz bastante trechos de jogos, enredo assim do LeBron, desde a primeira competição dele no colégio, depois no ensino médio, depois quando ele foi para a NBA, os primeiros jogos, as transições dele para outros times. Então tem muito enredo de esporte, né? Então se você não gosta muito de esporte, principalmente de basquete, talvez você não goste tanto. Agora, se você gosta de uma boa biografia, é um livro bem bacana. A única coisa que eu senti falta nesse livro foi a falta de entrar mais na mente do LeBron, porque
dá pra ver no livro que o LeBron, não só no livro, né, até mesmo na vida, vendo os jogos do LeBron, vendo tudo que ele conquistou, dá pra gente perceber que ele tem uma mentalidade fora de série. Eu senti falta daquela conversa, sabe, interior, que você tem geralmente em biografias, por mais que não seja escrito em primeira pessoa. Por exemplo, eu acabei de ler essa biografia aqui, ó, do Elon Musk. Tudo bem que o Walter Isaacson, que é o autor de Elon Musk, ele é um biógrafo fora de série. Mas mesmo sendo uma biografia que ele conta a história do Elon Musk em terceira pessoa, ele que narra, não é o Elon Musk que está narrando, ele acaba colocando alguns componentes que você percebe como que o Elon Musk está pensando. E aqui nessa biografia eu senti um pouco de falta disso, de viver ali, sabe, na mente do LeBron. Tem as tomadas de decisão que eu comentei aqui, que são muito legais, mas põe antes do jogo. Sabe aquela conversa de vestiário ali, que muitas vezes rola no intervalo, que faz o atleta atingir uma performance quando volta? Eu senti um pouco de falta disso. Até quando eu estava comprando esse livro na Amazon, eu sempre gosto de ver os comentários antes de comprar um livro, e tinha gente falando lá, é bom que você consegue ver o lado mental do LeBron. Cara, eu não vi esse lado mental dele na quadra do jogo, né? Que é uma coisa que tem alguns livros que falam a respeito, jogo interior do tênis, cabeça de campeão. Senti um pouco falta disso. Mas eu acho que o autor ele se preocupou mais em fazer uma linha do tempo, que eu até fiz uma linha do tempo aqui, que me auxilia muito quando eu vou escrever um livro, tá vendo? Isso aqui é técnica, isso aqui é uma ordem cronológica que acontecem os fatos, e essa ordem cronológica me ajuda a fazer um vídeo desse, me ajuda a entender melhor a obra, né? Eu não quero entrar muito na parte técnica nesse vídeo, mas assim, eu acho que o autor ele queria isso, ele queria contar a história do LeBron desde quando ele era pequeno até os dias de hoje, praticamente, mas eu não queria entrar muito a fundo, é uma característica dele, mas eu senti um pouco de falta. Agora eu vou trazer algumas lições aqui importantes do livro. A primeira delas é uma que eu comentei já um pouquinho anteriormente, eu quero explorar mais ela nesse momento, que é a questão dele não ser só um jogador de basquete. A gente percebe que o LeBron, durante o livro todo, ele se preocupa em colocar os ovos em vários cestos. Sabe aquele ditado, não coloque todos os seus ovos num único cesto? O LeBron ele faz totalmente diferente disso. Eu acho interessante, porque mostra que ele diversifica, não somente para diminuir o risco, mas ele diversifica, sai um pouco daquela coisa de só jogador, só NBA, e ele vem para outras áreas. Por exemplo, ele começou a produzir filme, ele começou, como eu te falei, aquela marca de fone de ouvido que a Apple comprou, o LeBron era sócio, então ele estava um tempo inteiro montando um time, montando uma equipe para conseguir ter outras fontes de renda. E a equipe que ele montava, pessoal, eram os moleques que andavam com ele, assim, quando ele era mais novo. Então assim, tinha uma molecada que andava com ele, e aí ele chegava para essa galera e falava assim, ó, quando eu ganhar dinheiro lá na NBA e tal, eu vou precisar de um assessor, vou precisar de um cara que faça isso, que faça aquilo, e vocês vão trabalhar comigo. E essa parte, quando eu li, eu falei, cara, será que vai dar bom? Porque nenhum deles tinha experiência. Tem um cara lá que jogava com ele, o Maverick, que o cara era jogador. E ele colocou o cara pra meio que fazer uma assessoria pra ele. Mas é impressionante que ele tinha um tato muito grande pra isso. Todas as escolhas que ele fez sempre dava certo. Então esses 4 amigos aí, por exemplo, que ele queria que trabalhasse com ele, cara, durante o livro inteiro, esses caras se tornaram, assim, fenomenais. Eles conseguiram evoluir muito. Um foi trabalhar na Nike, o outro virou assessor dele, o outro começou a produzir uma empresa, uma parada de filme. E eu fico pensando, cara, às vezes a gente complica tanto, né? A gente às vezes quer ter o sócio ideal, a gente às vezes quer ter tudo pronto pra começar. Cara, ele começou com uma galera que tinha uma coisa, vontade. Assim como ele, essa galera tinha vontade. Ele criou um império, cara, com uma galera que veio de baixo. A marca da Vitória tem algo parecido, né? A gente vê a história do Phil Knight, a gente percebe que ele também contratava uma galera assim, tinha vontade. Não era uma galera assim, expert, a galera de marketing é expert em marketing. Não que você vá fazer isso, né? Você que empreende, você vai começar a contratar uma galera que não tem experiência. Mas o que eu trago de lição nessa parte do livro é, primeiro, cara, ele tinha tudo para dar certo como jogador. Não precisava ele desfocar, não digo nem desfocar, não precisava ele querer ir para outras áreas de atuação. Mas é isso que diferenciava ele. É isso que fazia o Bill Gates, o Warren Buffett olhar para ele, isso está no livro, e falar, meu, esse cara é diferenciado. Tanto é que quando ele foi receber a oferta da Reebok para ser patrocinado, o LeBron, assim, gente, ele nasceu pobre. Ele nasceu muito pobre. Ele morava numa casa que podia entrar gente, a mãe dele saía para trabalhar e não sabia se a mãe ia voltar, porque era muito violento o bairro que ele trabalhava. O pai, é um mistério na vida dele, o pai dele nunca conheceu o LeBron, ele não conheceu o pai. O pai dele abandonou o LeBron quando ele era pequeno. E a mãe mantinha isso meio que em segredo, nunca falou pro LeBron de fato, né? A Gloria James nunca falou pro LeBron o que tinha acontecido com o pai dele. Então ele cresceu sem pai presente, só ao lado da mãe, numa família que morava num lugar pobre dos Estados Unidos. E onde eu quero chegar? Cara, que ele era muito pobre. Quando ele recebeu uma oferta no ensino médio de 110 milhões da Reebok, o cara, quando foi negociar com ele, tava assim, ele, a mãe e acho que o empresário dele, né?
O cara da Reebok falou, cara, eu preciso fechar agora, porque se ele for ouvir a Nike, se ele for ouvir a Adidas, eu vou perder. Então eu quero fechar agora. Aí ele colocou a família James na mesa, falou, ó, te pago 110 milhões. O cheque vai agora para sua conta. Nessa hora, uma pessoa que está no ensino médio, que veio da pobreza, vai falar, meu amigo, vou escutar a Adidas e a Nike pra quê? Tanto é que ele já sabia que essa proposta da Reebok estava muito acima. Ele achava que as propostas que iam rolar para ele iam ser altas, né? Mas não a ordem, cara, de 110 milhões de dólares. Isso aí, o quê? Em 2000 e pouco. Valia ainda mais do que vale hoje. E nessa hora ele teve frieza e falou, não, eu vou esperar. E aí o cara da Reebok, que fez a oferta, falou assim, cara, esse cara é diferenciado. Ou seja, ele já tinha um jeito de pensar diferente. Né? Um jeito conservador, mas um jeito meio que de empresário, assim, de investidor. De, pô, não vou comprar essa ação aqui, não vou investir nesse negócio só porque parece ser bom. Deixa eu analisar melhor. Então, a primeira lição que eu achei muito foda, e até na página 11, ó, tem os dados aqui do LeBron. Em 2004, aos 19 anos, o LeBron virou o jogador mais jovem da NBA a ser convocado para a seleção olímpica. Em 2008, aos 23, ganhou a medalha de ouro. Mas agora o que chama atenção é isso aqui, ó. Sobre o LeBron, Buffett, né, Warren Buffett, investidor, diz o seguinte, se ele fosse uma empresa com ações na Bolsa de Valores, eu compraria. Em julho de 2010, os ganhos anuais de LeBron, estimados em 50 milhões de dólares entre salários no basquete e acordos de patrocínio, era apenas uma parte de seu portfólio cada vez mais poupudo, cujo valor caminhava para atingir 1 bilhão de dólares na década seguinte. Nunca na história dos esportes coletivos profissionais dos Estados Unidos houve um bilionário em atuação. LeBron estava determinado a ser o primeiro. Então ele foi o primeiro cara que, mesmo atuando, conseguiu atingir o bilhão. E aí uma das lições que eu trago é isso, cara. Ele fazia as coisas do jeito simples, ele pensava grande, mas ele era um cara muito proativo. Cara, vamos fazer, vou pegar meu amigo aqui, vamos fazer aquilo e tal. E tornou bilionário, não somente porque joga muito, mas porque teve, ó, visão de empreendedor. Aí no começo do livro, tem uma lição também foda que eu tive, foi o seguinte, geralmente, cara, eu já li isso aí no livro do Malcolm Gladwell, que ele fala que crianças que nascem num lar sem pai presente, ou porque o pai morreu, ou porque o pai, enfim, abandonou quando era criança e tal, elas criam uma resistência maior. É como se ela saísse do casulo mais rápido, porque ela tem que amadurecer. E eu acho que o fato disso ter acontecido fez o LeBron amadurecer muito rápido. E tem até um episódio, assim, cara, que é até um pouco triste, mas ao mesmo tempo faz muita... Acho que tem um peso muito grande na história do LeBron. Quando ele era mais novo, teve um cara que viu ele jogando futebol americano. O nome dele era alguma coisa Walker, né? O sobrenome era Walker. E aí ele falou, cara, esse moleque é diferenciado. Ele devia ter, acho que 10, 11 anos. E aí ele queria treinar o LeBron para o LeBron ser jogador de futebol americano. Então, assim, o LeBron por muito pouco não se tornou um jogador de futebol americano. Ele jogava bem. Ele assim, chegou a participar de campeonato na escola. O cara jogava muito. E aí esse cara viu o LeBron ali e falou, meu, esse cara é diferenciado, mas não dá para ele treinar futebol americano morando onde ele mora. Né? Ele morava longe do local de treinamento, enfim. E aí esse Walker falou assim pra mãe do LeBron, pra Glória, Glória, você não deixa o LeBron morar com a gente? Aí ele treina com a gente e tudo mais. E pô, o moleque tinha 12 anos, cara. E aí a mãe acaba concordando. E aí eu fico pensando, cara, era pra muitas pessoas, isso seria um episódio traumático. O LeBron no começo ele ficou um pouco traumatizado em sair da mãe, mas ele amadureceu muito rápido, porque você percebe que logo no começo, quando ele começou a morar com essa família, os Walkers, ele já começou a levar aquilo pro lado positivo. Ele falou, cara, pela primeira vez na vida eu tinha rotina, eu tinha horário para comer, eu tinha horário para treinar, eu tinha horário para ir para a escola, eu ia na escola todo dia. Então, depois de 12 anos, ele começou a redescobrir, ele começou a entender que existia um mundo ali disciplinado, organizado, que ele nunca viveu. E isso foi muito bacana, assim, essa maturidade dele de falar, pô, beleza, eu tô aqui, mas eu vou fazer desse limão uma limonada. E aquilo foi muito importante para ele. Com certeza, se ele tivesse continuado morando com a mãe dele, ele não teria virado LeBron James, porque não tinha rotina, não tinha hábito de treinar. E a mãe dele também, ao mesmo tempo, cara, ela não tinha condições, né? Porque assim, ela ficava morando de casa em casa, ela não tinha grana, então vira e mexe, eles tinham que sair para outro lado e tal. Então, era uma infância muito difícil. E, pô, o fato dela fazer isso, né? Algumas pessoas vão julgar, falar, mas ela abandonou o filho. Cara, mas se ela não tivesse feito isso, não existiria o LeBron James. E ele não guardou nenhum trauma dela, viu? Ele defende ela com unhas e dentes. Tanto é que durante o livro, a imprensa vivia falando algumas coisas dela, ele defendia e tal. Então, pô, essa parte, assim, essa maturidade dele desde cedo, de entender a situação, de se adaptar, eu acho, assim, muito diferenciada. Muitos não iam conseguir. O primeiro trade-off na vida do LeBron, assim, da decisão, né, que chama muita atenção, é quando ele
Ele estava naquela época de ir para o ensino médio e geralmente na situação dele ali, ele era negro, morava num bairro específico. Nesse tipo de perfil, essas pessoas tendiam, né, essas crianças tendiam, os adolescentes, né, no caso, tendiam a ir para uma certa escola, que era uma escola de negro, era uma escola onde era conhecido ali no bairro. Só que teve um amigo dele que jogava basquete com ele, e nessa época o LeBron já tá entre o NFL, entre o futebol americano e entre o basquete, mas ele ainda tá mais firme para ir no basquete. O amigo dele fala, cara, eu não vou para essa escola aí porque lá o colégio não leva a sério o basquete, lá eu sei que eu vou me ofuscar, o treinador de lá não é bom, a gente precisa ir para um lugar top, cara. A gente precisa ir para uma escola que o ensino médio seja legal em termos de basquete, que tenha um treinador legal, que tenha estrutura. E o colégio que tinha na época como opção, eu não lembro o nome agora, era S alguma coisa, S-Stu, alguma coisa assim, mas esse colégio era um colégio de branco. E o LeBron não queria ir, porque falava, vou ficar isolado lá, que não sei o quê. Mas ele foi por quê? Porque os amigos que jogavam basquete com ele, que inclusive era o quarteto lá, fantástico, iam para esse colégio. E pela camaradagem, o LeBron foi com eles. E, cara, foi a melhor escolha que ele fez, porque ele aprendeu muito. Tinha um treinador lá que era muito fora de sério. O cara ensinou o LeBron, ensinou... E até no começo ele era questionado, né? Mas depois, durante a história do livro, a gente nota que foi um treinador muito importante para o LeBron se adaptar melhor ao basquete. Porque o LeBron tinha algumas deficiências, né? Ele era muito bom, ele muito atlético, mas ele não tinha muita noção de quadra, de jogo. E esse treinador trouxe isso para ele. Então veja só, ele fez uma escolha que, pô, teria sido muito mais fácil ele ir para a zona de conforto, ir para o colégio de negro. E não que o colégio negro seja pior ou melhor por causa da questão racial, tá, galera? Mas é que nesse caso aqui, esse colégio era um colégio que não investia muito em basquete, não investia muito em esporte, não tinha um treinador bom. E para a fase deles, né, de ensino médio, é essencial os caras estarem no melhor ambiente. Então esse ambiente foi muito importante. Mais uma vez, o LeBron toma uma decisão inteligente, né? Foi pro camaradagem? Foi, mas ele poderia ter ido para outro colégio, na zona de conforto ali, né? Todo mundo ia, era mais fácil. Falou, cara, eu vou pro colégio de branco, posso sofrer discriminação, mas não importa. O basquete tá ali, os amigos estão ali, então eu vou para lá. E aí tem uma frase aqui, um trecho que é um dos meus prediletos do livro, que até queria fechar aqui esse vídeo, trazendo um pouco para vocês assim dos trechos que eu mais gosto, né? Eu acho que o trecho que eu assim com certeza que mais me chamou assim a atenção é na página 44. Na escola, quando o professor distribuiu um cartão em branco no início do ano e instruiu os alunos a escrever 3 coisas que gostariam de ser quando crescessem, LeBron colocou: jogador da NBA, jogador da NBA, jogador da NBA. Depois de recolher os cartões, o professor apontou que LeBron entendera mal a tarefa. Ele deveria identificar 3 coisas que queria ser quando crescesse, não uma só. LeBron não cometeu nenhum equívoco, só havia uma coisa que ele queria ser. Cara, era ó, foco total. Cara. E é uma coisa que eu falo demais, não só para os meus alunos, mas, cara, para qualquer pessoa que eu converse, cara. A humanidade hoje em dia, ela vive o período mais desfocado da história, cara. Existem 1000 oportunidades, existem 1000 coisas. Veja só, na época ele já flertava com o futebol americano. Mas mesmo assim ele sabia, cara, não adianta eu ir para um lado e querer caçar 2 coelhos ao mesmo tempo. Eu preciso escolher uma coisa só. Não é à toa que ele chegou onde chegou. E depois que ele virou o jogador, ele falou, cara, agora eu quero me tornar bilionário, o que eu preciso fazer para isso? Mais uma coisa de cada vez. Então, que a gente leve isso com a gente. No mundo da leitura, você que gosta de ler, cara, é você querer se desenvolver sobre vários assuntos ao mesmo tempo. Você quer ler um livro sobre comunicação, aí você quer ler um livro sobre finanças, você quer ler um livro sobre psicologia. Cara, pega um assunto, passa alguns meses estudando aquilo, fica bom naquilo, depois passa para outro. Se você não gosta de livro de não ficção, é tudo bem, mas se você gosta de livros como o LeBron, que é um livro de biografia, um livro para quem gosta ali dessa pegada mais de autoajuda, de não ficção, cara, coloca na cabeça que você pode se desenvolver muito com os livros e pega um assunto e vai atrás, cara. Comigo foi assim, com muitos alunos meus é assim. Os livros podem te ensinar qualquer coisa em pouco tempo, desde que você crie uma trilha de aprendizado de leitura, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e ó, não deixe de curtir, de se inscrever, e se você for notar, ele está numa playlist aqui no YouTube, que é o meu desafio que eu fiz esse ano, de 12 mil páginas. Eu quero ler 12 mil páginas até o final do ano. Isso vai representar mais ou menos uns 52 livros de 250 páginas. Isso quer dizer que é um livro por semana. Eu sou skin the game. Gosto de colocar pele em jogo. Então eu sempre incentivo você a ler, incentivo meus alunos a lerem. Eu vou ler 52 livros esse ano. Eu vou resumir todos eles, como nesse vídeo aqui, ó. Não é um resumo da obra inteira, mas é o que eu aprendi, é o que eu peguei. É o que você tem que fazer. Terminou de ler um livro, cara, quais são as lições principais? Consegue explicar para alguém? Consegue aplicar alguma coisa? Para vocês terem ideia, nesse vídeo aqui do LeBron, cara, uma coisa que me abriu muito a mente foi que esse vídeo me ajudou a querer focar mais no YouTube.
que aconteceu comigo era o seguinte, eu postava um dia sim, 2 dias não. E isso me ajudou até, é uma certa consistência. Tem gente que faz um post por mês. E quanto mais você posta no YouTube, mais ele te cresce. E eu pensei, cara, eu tô bem grande assim já no Instagram. No Instagram eu tenho muito seguidor, eu tenho uma rede social que tem muito mais seguidor do que aqui. No Instagram eu tenho quase 400 mil, aqui eu tenho 10% praticamente, né? E eu falei, cara, por quê? Porque eu não tô focando no YouTube. Eu preciso também focar no YouTube. Cara, visão LeBron James. Cara, você tem que ser focado, beleza, virar jogador, mas depois que você vira empresário, você não pode deixar as oportunidades desaparecerem ou então aparecerem na sua frente e você não aproveitar. Então eu gosto de gravar conteúdo, uma coisa que eu gosto mesmo, de pô, ligar a câmera, de trazer conhecimento, de te ensinar, e eu tô vacilando. Então eu comecei a mexer meus pauzinhos aí para trazer mais conteúdo, para otimizar a logística de subir vídeos, de trazer para o meu editor. Então olha só, um livro que, pô, tava lá na Amazon, 50 conto, eu li e tá me ajudando a crescer um canal, cara, olha que legal. Então é importante também você pegar os livros e trazer coisa para sua vida, né? Não ficar só no campo das ideias, eu sou um leitor que lê muito. Cara, o que você está aplicando na sua vida? É sobre isso que trata o método leitor faixa preta, tá bom? Galera, é isso. Então acompanha o desafio, 52 livros até o final do ano. E se bobear vai ser mais que 12 mil páginas. É assim, é o que acontecer primeiro, ou 52 livros ou 12 mil páginas. Eu acho que vai rolar primeiro 12 mil páginas, porque eu curto ler alguns livros maiores. Então, no final das contas, vai acabar chegando lá, para não correr o risco de, pô, li 52 livros. Aí li o livrinho assim, né? Ao mesmo tempo, pô, li 52 livros, aí li o livro assim, pô, injusto. Então, resolvi fazer essa parada aí. Vamos pro desafio, vamos ler mais, vamos ler melhor. Se inscreva aqui, deixa o like e ó, até o próximo.